Estamos aqui nesse espaço especial dentro dessa edição, terceira edição do Prêmio Mulheres Exponenciais, com vozes femininas potentes. Aqui ao meu lado, Camila Corá, diretora jurídica de pessoas ESG do Banco Pan, e Betina Roxo, que é especialista em finanças. Vamos começar essa conversa perguntando o seguinte. É claro que hoje é um dia da gente falar sobre as potências femininas, sobre as nossas trajetórias, as nossas carreiras. Começo te perguntando, Camila, quais são os principais desafios de atuar principalmente nesse mercado que há alguns anos era bastante masculino? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Obrigada, Betina, pela presença também. Olha, essa pergunta eu escuto algumas vezes, falando, poxa, esse é um mercado masculino. Mas sempre que eu ouço alguém comentar a respeito disso, eu percebo que isso eu acho que é uma realidade que permeia a maioria dos mercados ainda, Sim. Infelizmente. Acho que a gente caminhou bastante. E eu acho que eu prefiro, hoje em dia, ter um olhar mais otimista com o que a gente já conquistou. Sim. Do que ficar também só pensando no que a gente deixou para trás. Eu acho que os principais desafios são os seguintes. Primeiro, conseguir priorizar, porque a gente tem que se desdobrar em 1001 utilidades, de fato, né? Uma jornada tripla, quádrupla, às vezes. E, em segundo lugar, eu acho que o principal ponto é você conseguir entender que, independentemente de ser uma questão de mulher ou de gênero, você precisa sempre ter o seu discurso adaptado para o seu interlocutor. Pode ser que do outro lado tenha um público mais masculino, como no mercado financeiro, mas pode ser também que simplesmente você esteja falando com um colega de trabalho mais difícil. Então, o que eu sempre tento manter em mente tenta se adaptar ao seu interlocutor. Pode ser que seja um engenheiro, você vai ter que usar números, ou então uma área de pessoas, então que vai ter um outro viés. Então, acho que isso é o maior aprendizado que a gente tem. E o maior desafio é a gente conseguir priorizar o nosso tempo, saber falar não, porque a nossa jornada não é fácil. Betina, ela estava falando sobre influenciar pessoas, saber conversar com o interlocutor. Você entende bem disso, principalmente na internet. Quais são os desafios para você, então? Olha, com certeza, na comunicação é justamente entender, né, quem você está falando para se conectar. No fim, é sobre conexão. E tudo na vida é uma questão de referência. Acho que é por isso também que é tão importante um evento como esse, né? De trazer as mulheres exponenciais, mostrar quem são elas. Porque isso vai fazer com que outras vejam. E não só outras, como outros também, né? Porque não adianta nada a gente se ajudar e não ter aliados nesse processo. E eu acho que o desafio é justamente se colocar no lugar das pessoas. Eu sempre conto que quando eu abri as minhas redes sociais, eu tinha 80% de homens. E aquilo me incomodava muito, porque eu falava, mas eu sou uma mulher falando, e eu quero falar para as mulheres. E no fim, eu até conversei com amigas, outras mulheres, e elas falaram que não gostavam do jeito que eu falava. E aquilo me marcou muito, porque né, eu queria justamente ser uma referência para as mulheres e não estava conseguindo me comunicar com elas. Até porque, né, tô há 11 anos no mercado financeiro e, querendo ou não, a gente se molda, né, no ambiente que a gente está. E eu, como analista de ações na época, falava muito daquele jeito, rentabilidade, bolsa, nananã. Quando eu entendi que eu precisava mudar esse meu discurso, mudar o jeito que eu falava para atrair outras mulheres. E começar a falar, as mulheres são muito plurais, né? Elas fazem muitas coisas. Então eu precisava abrir um pouco o meu leque, não ficar falando só daquilo. E é um exemplo, né, corroborando o que você está falando, que é justamente isso, você conseguir entender como falar com cada uma das pessoas para se conectar com elas, né? E aí, depois disso, ficou 50%, 50-50, e eu atingi meu objetivo. E até uma história bacana que eu ia comentar, no início da minha carreira, eu mudei o meu timbre de voz, porque como advogada também tinha que ser um pouco mais impositiva, eu mudei o meu timbre de voz para ser um pouco mais nesse tom que tá hoje, sabe? Eu tinha uma voz um pouquinho mais fininha. Quer dizer, então não necessariamente a razão dessa sua adaptabilidade só vai te trazer fortaleza para que você possa seguir explorando a sua potência. Agora a gente está falando de comunicação, dessa habilidade de aproximar, né? Se aproximar do interlocutor. Qual que é a importância, então, pensando amplamente, das relações interpessoais dentro do mundo dos negócios e dentro do mercado financeiro, que é a área de atuação de vocês? Bacana a sua pergunta, porque
eu sempre fui super estudiosa e aí eu sempre foquei muito na tecnicidade. E aí, ao longo da minha carreira, eu fui aprendendo a importância que é ter aliados e saber. A gente não tem ideia de como é importante essas conexões que a gente gera, seja dentro da sua empresa. Para vocês terem uma ideia, assim que eu virei diretora jurídica, como eu gosto muito de ler, eu tive que ler muitos contratos, estudar bastante, eu ficava meio que no fundo do banco, num lugarzinho um pouco mais silencioso. A gente estava falando de barulho aqui, né? Mas é ótimo até, porque você fica ligado em tudo. Mas eu ficava ali no fundo. Até que alguém falou assim, você tem que sentar aqui no mesão da diretoria estatutária do banco. E eu falei, não, isso é besteira, não precisa. Bom, enfim, eu fui pro mesão e a partir de então o número de mulheres que parou para me escrever, para me falar, olha, você é uma inspiração, é muito bom estar aqui. E às vezes não é nem por você, né? Pelas outras. É para você ocupar aquele espaço e todo mundo poder passar a ver que aquele espaço é um lugar que todo mundo pode estar e contar com você como uma apoiadora, como uma patrocinadora dessa jornada. Um espaço alcançável, né? Você representar e abrir espaço para essas mulheres. Para você, Bettina, qual que é a importância, então, dessas relações interpessoais? Eu acho que são fundamentais, né? A gente tem que aprender a lidar com diferentes pessoas e em ambientes majoritariamente masculinos, aprender a lidar com os homens também, porque muitas vezes precisa de um processo de convencimento para conseguir novos aliados. Então, a gente não tem que ficar nessa postura de não temos aliados e não dá certo, é muito desigual, porque muitas vezes a gente tem que ensinar para as pessoas, né? Então, quando a gente usa comunicação para isso, a gente começa a abrir novos horizontes, não só para a gente, mas para outras mulheres que estão vindo junto, né? E para a gente encerrar e ampliar um pouco mais o olhar, eu queria perguntar para vocês sobre o interesse da população brasileira, das empresas em geral, sobre o mercado financeiro, sobre economia, sobre finanças. Isso tem se amplificado e como isso beneficia o desenvolvimento do país, Camila? Eu acho que hoje, você conhecer o seu dinheiro, você saber onde colocar, onde guardar, entender que a taxa de juros é mais alta nesse lugar do que a daquele, saber fazer esse tipo de conta, ele é o maior vetor que uma mulher pode ter para garantir a sua independência. A gente ouve muita história ainda de mulheres que são o principal fator para toda uma família poder mudar de classe. A diferença é se essa mulher teve um trabalho, se ela conseguiu, né, fazer uma gestão bacana daquele rendimento que ela tem. Isso tem um impacto na família, porque ela consegue colocar, ela que consegue colocar os filhos para estudar e que sabe que isso aí é a mudança que vai fazer em toda a família, em todo o seu entorno. Então, o impacto do que a gente chama, né, de educação financeira ficou um pouco batido, mas não pode ser batido só no discurso. Eu acho que tem que ser uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção e se apropriar disso como ferramenta de independência. Tem alguns estudos comportamentais que mostram justamente isso, que as mulheres são responsáveis por 80% das decisões dentro de casa, decisões de consumo, né? Então, quando a gente pensa nisso, não tem por que as mulheres não serem responsáveis pelas decisões financeiras, porque está tudo ligado. Então, acho que cada vez mais a gente tem que quebrar barreiras, porque eu acho que com a digitalização, acesso à informação, tudo tem melhorado muito, né, nesse sentido. Mas ainda assim, a gente vê as mulheres ainda com medo de se apropriarem desse assunto, ou até mesmo quando a gente pensa nas investidoras, na bolsa, né, renda variável. A gente está falando de um crescimento de investidores de forma geral, que passou de 3 milhões de investidores em 2020 para quase 6 milhões agora. Mas ainda assim, as mulheres representam 25% disso. Cresceram, né? Já foi menos de 20%. Mas ainda assim tem um espaço muito grande para a gente continuar puxando as mulheres não só como investidoras, mas também para atuarem em ambientes majoritariamente masculinos, como o mercado financeiro. Camila Corá, Bettina Rocho, muito obrigada pela participação de vocês, que a trajetória feminina e toda essa potência continue inspirando várias mulheres pelo Brasil. Muito obrigada.